Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Porque a nossa salvação está agora, mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus Essa é a grande mensagem da voz da profecia. Na verdade, essa é a grande mensagem da Bíblia, da palavra do Senhor. Jesus Cristo virá, sim, Ele virá. E de acordo com as indicações proféticas, Jesus breve virá. O Senhor vem para recolher os seus filhos. O Senhor vem para estabelecer a vitória definitiva do bem sobre o mal, a vitória da vida sobre a morte, a vitória do sorriso sobre as lágrimas, da saúde sobre a doença. Oh, glória a Deus por isso! A alegria vai vencer a tristeza. Que o Senhor conforte o seu coração e faça com que cada dia mais você confie nele e na sua palavra. Assim a gente vai para frente, seguros nas mãos de Deus, certos de que se Deus é por nós, quem será contra nós? No programa de hoje você vai assistir ao testemunho da Marge, uma colombiana que mora em Belo Horizonte e transformou um trauma num ministério em favor dos seus semelhantes. Você vai, é claro, ouvir as músicas deliciosas do Quarteto Arautos do Rei. E eu vou ter o prazer de abrir a Santa Bíblia e compartilhar com você mais um texto da palavra do Senhor que é poderoso, que é lindo, que traz conforto e esperança ao nosso coração. Chegou a hora, estamos juntos, é a voz da profecia no ar. Quando eu chegar ao lar de glória, quanta emoção,
direi quando eu pisar ruas de ouro e avistar um rio de cristal, tudo será tão grandioso que olho nenhum jamais contemplou, mas nada será como ver a Cristo, pois nunca alguém tanto me amou. Vai me encontrar, vai me abraçar, vai me dizer por quanto tempo me esperou. Vai me mostrar as marcas da dor e vai me dizer que tudo sofreu, pois muito me amou. Quando eu olhar prados tão verdes, flores que nunca mais murcharão. Quando encontrar anjos com harpas, enchendo o ar com sons de louvor, vou encontrar heróis do passado, Enoque e Moisés, que lá já estão, mas nada será como ver a Cristo, nunca alguém tanto me amou. Vai me encontrar, vai me abraçar, vai me dizer por quanto tempo me esperou. Vai me mostrar as marcas da dor e vai me dizer que tudo sofreu, pois muito me amou. E vai me dizer que o mal já passou, que salvo estou. Eu nasci na Colômbia, na cidade de Bucaramanga. É a quinta cidade do país. E eu nasci lá, minha família toda é de lá. Era uma menina que brincou muito, tinha muitos amigos, gostava de estar muito na rua, brincando com outras meninas. Nessa época, meus pais estavam separando. Eu lembro que era um momento em que eles estavam muito dispersos. E aconteceram várias coisas que ainda que são ruins, eu sei que agora eu posso ser uma ajuda para alguém que passou pela mesma dificuldade. Eu fui manoseada por várias ocasiões por diferentes pessoas. Teve uma ocasião em que eu ia na casa de uma amiga brincar com ela e ela era cuidada com as irmãs, eram 3 irmãs, e ela era cuidada por o avô. Aí a gente ia brincar e uma ocasião o avô falou: vamos a brincar de esconde-esconde. E aí ele se escondeu comigo e começou a mexer em mim. Aí eu sabia que estava errado, mas eu não conseguia falar com ninguém. Eu lembro de outra ocasião
em que meus pais foram de visita a uma fazenda. Na fazenda tinha um trabalhador e o trabalhador começou a brincar comigo na frente de meus pais e me montou em um carrinho desses de levar areia e coisas. Aí, enquanto ele dava a volta na casa, quando ninguém estava olhando, ele tocava em mim. E eu sabia que estava errado, e mesmo meus pais estando aí, eu nunca tive a coragem de falar. 72% dos casos de violência sexual contra crianças ocorrem na casa da vítima ou do agressor. A maioria dos abusos é praticada por parentes ou pessoas próximas à família. Para denunciar este tipo de violência, ligue para o Disque 100. A denúncia é fundamental para a proteção das vítimas. Mas a cura das feridas emocionais leva tempo. Na adolescência, eu estava muito ressentida com os homens. Aí eu queria me vingar. Eu sentia que eles tinham que pagar. Mas esse pensamento não era consciente, era algo que eu não podia entender. Até depois que eu tive um encontro com Deus. Depois disso, eu fui como missionária à Bolívia. Lá no campo missionário eu conheci meu esposo brasileiro que estava lá. Decidimos viver uma vida em missão. Ele agora terminou teologia. Estamos apoiando uma igreja aqui em Belo Horizonte. E tenho uma família linda, uns filhos, 2 filhos que amo muito, que aprendi a falar com eles o que não falaram comigo. Aprendi a que eles saibam que existe o mal, mas que existe o bem e que existe o poder de Deus, perdoador. E trabalho também com mulheres. Trabalho com mulheres em a restauração de lares. Tenho grupos de mulheres que nos reunimos para orar, para ser transformadas por o Espírito Santo. Trabalhei durante 4 anos em Colômbia, no canal de Esperança Colômbia Rádio, como apresentadora de rádio, falando às mulheres, às mães, como ser uma melhor mãe cada dia. E então, Deus fez dessa ferida um ministério. E hemos podido, junto com meu esposo no ministério, ajudar a restauração de vários lares, ajudar a restaurar corações de mulheres que têm sido feridas também. Como o nosso Senhor é bom, como o Espírito de Deus atua, como Ele age, vai transformando o mal em bem e vai fazendo a gente amadurecer, crescer, aprender, e nós nos tornamos pessoas boas, pessoas úteis, que abençoam os nossos semelhantes. Deus lhe abençoe, Marge. Um abraço para você, para toda a família, e obrigado por compartilhar conosco o seu testemunho. E eu tenho um presente aqui nas minhas mãos, muito querido, o DVD O Sentido da Fé. Esse material é apresentado pelo pastor Felipe Amorim, apresentador aqui na TV Novo Tempo do programa Fé para Hoje. Um programa muito bom, por sinal, muito interessante, sugiro que você assista. E esse DVD aqui é uma série, em realidade, de estudos da Bíblia, com esse título, O Sentido da Fé. É um presente da Novo Tempo para você. Se você quiser tê-lo, é só pedir que a gente lhe manda pelo correio, sem custo algum para você. O telefone está aí, 0 operadora 12 21 27 31 21. Você deve ligar em horário comercial. Outra opção é você solicitar o DVD através do WhatsApp. Manda uma mensagem de texto dizendo que você quer o DVD O Sentido da Fé e nós vamos enviá-lo para você, ok? O número do WhatsApp
você confere aí na sua tela. E é um prazer para a gente fazer isso, porque o objetivo maior da Rede Novo Tempo, seja TV, rádio, internet, gravadora, o objetivo maior é compartilhar com você a palavra de Deus. Nossa vocação é ensinar o Evangelho, é compartilhar a Bíblia. Então é por isso que a gente oferece gratuitamente esse curso bíblico e tantos outros oferecidos aqui. Tudo com o objetivo de levar você à Bíblia, para que através da Bíblia você tenha o seu encontro com Deus, com o seu Criador. A gente vai ter um intervalo curto e na sequência eu volto, abro a Santa Bíblia e já posso até lhe adiantar, se você quiser buscar aí na sua Bíblia o texto Salmo 55 e o título da mensagem, Ele cuidará de você. Já volto. Esse é o seu programa A Voz da Profecia e eu lhe agradeço por estar aí, lhe agradeço pelo carinho de sua audiência, porque você escolhe estar conosco agora aqui na TV Novo Tempo, o canal da esperança. E nós estamos nesse momento aqui no programa prontos para um estudo da Palavra de Deus. Mas sempre antes de ler a Bíblia aqui na Novo Tempo, a gente ora. E eu recomendo que você faça isso também aí na sua casa, na sua igreja, em qualquer outro lugar. A palavra de Deus deve ser lida sempre com oração, pedindo a Deus, pedindo ao Espírito Santo que nos dê compreensão do texto que Ele inspirou para que fosse escrito. Então vamos orar. Senhor, nós te pedimos humildemente, concede-nos entendimento da Tua palavra, Senhor. E eu te peço, Pai, especialmente por aqueles que por alguma razão mais precisam desse alimento, mais precisam dessa palavra de vida, que eles sejam alimentados, que eles sejam fortalecidos. Nós te pedimos em Jesus. Amém. Amém, amém. Eu convido você então para o Salmo 55. Salmo 55, um salmo de Davi, como a maior parte dos salmos. Salmo 55. Vou ler inicialmente os versos de 1 a 5, tá bem? Na minha Bíblia está escrito assim: Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. O meu coração estremece no peito, terrores de morte caem sobre mim, temor e tremor me sobrevêm e o horror se apodera de mim. O Salmo 55 é uma oração por ajuda em meio a uma situação desesperadora. É fácil perceber nessas primeiras palavras lidas que a situação realmente era desesperadora. O Salmo 55 é um poema com frequentes repetições e contém queixas, anseio, indignação, confiança, esperança. Já esses versos iniciais revelam a intensa angústia e a necessidade de Davi, a necessidade do salmista. É provável que o Salmo 55 tenha sido escrito no começo da revolta de Absalão. Absalão era um dos filhos de Davi. Então, muitos creem que esse salmo tenha sido escrito nesse momento, quando a revolta de Absalão começava, mas Davi ainda estava em Jerusalém. No entanto, a rebelião ia ganhando força. Bom, a gente vai ler assim, aliás, eu quero pensar com você, de maneira resumida, em alguns episódios, alguns eventos anteriores a essa rebelião de Absalão, que acabou gerando o conteúdo desse salmo. E para isso nós vamos ao segundo livro do profeta Samuel. Eu vou deixar o Salmo 55 marcado aqui na minha Bíblia e convido você então para o segundo livro do profeta Samuel, iniciando pelo capítulo 11. Aqui uma marca muito triste na vida e na experiência de Davi, o grande rei Davi, considerado o homem segundo o coração de Deus.
E provavelmente você deve conhecer esse fato. Davi, apesar de ser um homem de Deus, cometeu um grave erro. Ele se encantou por uma mulher que depois ele ficou sabendo que era casada, esposa de um dos seus soldados, e Urias, o esposo de Batseba, que é o nome da mulher, Urias estava na guerra, defendendo Davi, o reino de Israel, e Davi se uniu à esposa de Urias. Ele se deitou com ela, ele adulterou com Batseba. E Batseba ficou grávida e mandou avisar Davi. Então Davi fez o seguinte, para tentar esconder seu erro, ele mandou trazer Urias da guerra para casa. E Urias veio, porém não se deitou com a sua esposa. E Davi ficou desesperado. Então, no seu desespero, ele cometeu um outro grande erro. Davi mandou que o seu chefe do exército colocasse Urias na frente da batalha para que Urias pudesse morrer e o deixasse ali vulnerável para que realmente fosse combatido, fosse assassinado. E isso aconteceu. Davi não somente adulterou, mas também planejou a morte de um homem, de Urias, o seu soldado. Terrível isso, muito triste, não é? E você me dirá, mas pastor, Davi, o grande rei Davi, um homem tão celebrado, tão admirado. Mas é assim, nós somos muito fracos. Por isso que eu sempre digo para você, o que a palavra de Deus apresenta, a salvação, não é por méritos nossos, mas é pela graça do Senhor. Porque se dependesse dos nossos méritos, nós estaríamos todos perdidos. Porque assim como Davi, nós todos somos pecadores. De uma maneira ou outra, nós erramos sempre, continuamente. O fato é que isso aconteceu. Davi cometeu esses graves erros. E no capítulo 12 do segundo livro de Samuel, o profeta Natã é enviado por Deus e ele confronta Davi com o seu erro, com o seu pecado. E tendo apresentado a Davi o seu erro, o profeta Natã diz assim, agora, pois, não se apartará a espada da sua casa, da sua família. Davi confessou o pecado. Davi reconheceu o pecado, clamou pelo perdão de Deus, e é claro, foi perdoado, porque Deus tem prazer em perdoar o pecador. Porém, o profeta Natã disse assim, mas as consequências do seu erro, Davi, elas vão acompanhar você e sua família, por toda a sua vida. Porque nós somos livres para fazer nossas escolhas, mas todos nós nos tornamos escravos das consequências das escolhas que fazemos. Se são escolhas boas, consequências boas. Se são ruins, consequências ruins. A gente colhe aquilo que a gente planta. Então, Davi se arrependeu, foi perdoado por Deus, mas o profeta, em nome de Deus, disse, porém, Davi, as consequências do seu erro virão. E agora em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 3, acontece que um dos filhos de Davi, Amnon, ele se apaixona por Tamar, que era sua irmã por parte de pai. E Amnon força Tamar a ter uma relação sexual com ele. 2 anos depois desse fato, Absalão, um outro filho de Davi, irmão de Tamar, ele mata Amnon como vingança pelo que Amnon fez com a sua irmã, com Tamar, por ter forçado Tamar a se deitar com ele. E Absalão mata Amnon e foge de Jerusalém. Agora a gente chega ao segundo livro de Samuel, capítulo 14. A Bíblia diz que 3 anos depois que Absalão foge de Jerusalém, Davi permite que ele volte à cidade, mas não quer vê-lo. Está triste, está magoado com o que aconteceu. E aqui no segundo livro de Samuel, no capítulo 14, agora no verso 25, eu quero ler algo que está relatado a respeito desse filho de Davi chamado Absalão. Está escrito assim, em todo Israel não havia homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Desde a planta do pé até o alto da cabeça não havia nele defeito algum.
Que coisa, hein? O homem era muito bonitão, muito charmoso, muito atraente. Olha só, como a Bíblia diz, em todo Israel não havia homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, não havia nele defeito algum. Era perfeito, assim, fisicamente falando, na sua aparência. Mas você sabe que nem sempre o exterior está associado com o interior. É possível ser bonito por fora e feio por dentro. E era o caso de Absalão, porque apesar de bonitão assim, ele era um homem violento, vingativo, ele era manipulador, dissimulado. Absalão era falso, era egoísta. Uns 2 anos depois, o coração de Davi se abranda e ele permitiu que Absalão voltasse a Jerusalém, e Davi o recebeu, Davi o beijou. Davi era um homem de bom coração, tinha suas fraquezas, claro, como todos temos, mas ele tinha um bom coração. Davi era uma pessoa humilde. Então ele abraçou Absalão, ele o beijou, perdoou seu filho. Mas aqui agora no 2º livro de Samuel, capítulo 15, a Bíblia apresenta Absalão traindo o pai, traindo Davi. Absalão dizia assim para o povo, para as pessoas que se aproximavam do palácio, que precisavam de alguma ajuda, de alguma orientação, ele dizia assim ao povo: ninguém se interessa pelo seu problema. Se eu fosse rei, eu faria justiça. Se eu fosse rei, eu ajudaria você a resolver seu problema. E quando alguém se inclinava diante dele, por ser um príncipe, por ser filho do rei, então Absalão erguia a pessoa e a beijava, passando a ideia assim de que nós somos iguais, né? Como dizem os jovens, a gente é brother, né? Nós somos irmãos, nós somos amigos, você não se sinta inferior a mim, levante-se, deixa eu te abraçar, deixa eu te beijar. E olha só o que está escrito aqui no verso 6. 2 Samuel 15, 6. Absalão agia dessa maneira com todo Israel que vinha ao rei para pedir justiça, e assim conquistava o coração dos homens de Israel. Numa outra versão diz assim que dessa maneira Absalão furtava o coração dos homens de Israel. Ele estava sutilmente manipulando as pessoas e traindo o rei, o seu próprio pai. 4 anos depois, Absalão se autodeclarou rei com o apoio de muitos que ele havia manipulado e trazido para junto de si. Absalão deu um golpe no próprio pai. E aí, segundo Samuel, dos capítulos 15, 16, 17, até o capítulo 19, em realidade, é a história de Davi fugindo de Jerusalém, mas finalmente Absalão é derrotado, ele é morto, e Davi volta para Jerusalém, e Davi segue com seu reinado, segue com sua missão diante da liderança de Israel. Bom, eu busquei todo esse contexto para que a gente entenda o Salmo 55. E agora eu convido você para a gente voltar ao Salmo. Salmo 55. E eu quero ler a partir do verso 6. Salmo 55, versos 6 a 8, está escrito assim: Então eu disse, Davi na sua angústia, quando percebe que a rebelião está se intensificando, então eu disse, quem me dera ter asas como a pomba, voaria e acharia descanso, eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Depressa eu me abrigaria do vendaval e da tempestade. Quem me dera asas como de pomba, para que eu voasse para longe, para que eu pudesse ter paz no meu coração, está distante de tudo isso. Você sabe que nas dificuldades a primeira coisa que pensamos é isso, não é? Como que eu posso sair dessa situação? Mas eu gosto de pensar que a gente deve refletir melhor, e a melhor reflexão é assim: o que eu posso aprender com tudo isso? Como diante dessa adversidade pela qual estou passando eu posso crescer? Como eu posso amadurecer? Mais do que asas de pomba para a gente voar para longe das tempestades, Deus quer nos dar asas de águia para que nós voemos acima das tempestades.
E na sequência do texto, agora versos 9 a 11, Davi diz assim: destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e conflitos na cidade. Dia e noite andam em volta dela, nas suas muralhas, e dentro delas reinam a corrupção e a maldade. Há destruição no meio da cidade, das suas praças não se afastam a opressão e o engano. Significa que a conspiração se intensificava. E agora, a partir do verso 12, porque não é um inimigo que se afronta, aliás, que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é você, homem, meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Junto nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Davi apresenta a sua profunda tristeza, porque ele sabia que estava sendo traído não por um inimigo, mas por um amigo. Aqui ele está se referindo provavelmente a um homem chamado Aitofel, que era um dos conselheiros de Davi, além, é claro, do seu filho Absalão, o grande traidor e manipulador. E depois Davi vai dizer assim, a partir no verso 15, que a morte os assalte e vivos desçam à sepultura, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Provavelmente, quando Davi diz essas palavras, que a morte os assalte e vivos desçam à sepultura, provavelmente estava pensando no episódio de Números, capítulo 16, quando o juízo de Deus veio sobre Corá, Datã e Abirão, que se rebelaram contra a liderança de Moisés e de Arão durante o Êxodo. E Deus fez com que a terra se abrisse e essas pessoas fossem destruídas, essas pessoas que tinham planejado o mal contra dois líderes, grandes líderes do povo de Israel naqueles dias. Então Davi, quem sabe pensando na experiência que ele conhecia desses homens no passado, ele diz assim, que a morte os assalte, que vivos desçam à sepultura, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. E agora verso 16, eu, porém, invocarei o Senhor e o Senhor me salvará. E no verso 17, à tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Davi toma uma decisão, no meio de toda aquela angústia, percebendo que a rebelião se intensificava, sentindo a dor e a tristeza de ser traído pelo próprio filho, por um amigo e conselheiro. Então ele toma uma decisão. E ele diz assim, à tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e o Senhor ouvirá a minha voz. Eu invocarei o Senhor e ele me salvará. O trono de Davi corria perigo, mas o trono de Deus estava seguro. E confiante no cuidado de Deus, no poder de Deus, Davi lança mão de um expediente essencial para todo filho de Deus. Davi lança mão da oração e ele diz assim, eu invocarei o Senhor, eu vou buscar o Senhor, eu procurarei estar diante de todo esse conflito na presença do Senhor, eu vou buscá-lo de manhã, à tarde, ao meio-dia, todo o tempo, eu estarei continuamente na presença do Senhor. Bendita a hora quando os filhos de Deus, em meio aos sofrimentos da vida, escolhem buscá-lo e lançam mão da oração. Eu gosto de um pensamento que diz que a oração é a chave nas mãos da fé, para abrir os depósitos do céu, onde estão armazenados os ilimitados recursos da onipotência. Eu acho lindo isso. A oração é a chave nas mãos da fé. Pense na oração como uma chave. E quando você, então, ergue a sua oração a Deus, você está, por meio da sua fé,
se apresentando diante do Senhor. A oração é a chave nas mãos da fé que abre os celeiros do céu, os depósitos do céu, onde estão armazenados os ilimitados recursos da onipotência. É por meio da oração que nós entramos em comunhão com o Senhor, em relacionamento com o Senhor. E assim nós, ao clamarmos a Deus que tenha misericórdia de nós e que nos ajude, os depósitos do céu, onde estão armazenados os recursos ilimitados da onipotência, os depósitos do céu são abertos e nós somos abençoados e fortalecidos pelo nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Outro dia eu li aqui um pensamento de Ellen White, que está no livro Ciência do Bom Viver, página 182. E eu disse para você que amo esse pensamento, essas palavras, e eu gosto tanto delas que vou apresentá-las de novo agora para você. Está escrito assim: coisa alguma é aparentemente mais desamparada e na realidade mais invencível do que a pessoa que sente o seu nada e confia inteiramente nos méritos do Salvador. Pela oração, pelo estudo de sua palavra e pela fé em sua constante presença, a mais fraca das criaturas humanas pode viver em contato com o Cristo vivo e Ele a segurará com mão que nunca a soltará. Creia nessas palavras. Isso é a pura verdade. Você em algum momento já se sentiu assim como a mais fraca das criaturas humanas? Talvez sim. Quando você, mesmo sendo tão fraquinho, tão fraquinha, quando você lança a mão da oração, quando você ora, quando você estuda a palavra de Deus, quando você procura estar na presença do Senhor, então você está ligado ao Cristo vivo, ao Deus vivo, e Ele segura você, de modo que jamais vai soltar você. A sua vitória será certa no Senhor. Deus seja louvado por isso. Vamos voltar ao Salmo 55. Então agora, Salmo 55, a partir do verso 18. Em paz Ele livra a minha alma dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá, Ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma e nem temem a Deus. Com essas palavras, Davi está dizendo que Deus é justo juiz. Deus vê todas as coisas. Lembra que Paulo diz na carta aos Gálatas que de Deus não se zomba? Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Essa é a segurança de Davi. Deus é um justo juiz. E ele diz, tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, violou a sua aliança. A sua fala era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais suaves que o azeite, mas eram de fato espadas afiadas. Davi está se referindo aos hipócritas, aos falsos, que o estavam traindo, sobretudo em relação ao seu filho Absalão e ao seu amigo Aitofel. Eles eram pessoas hipócritas. Verso 22, lance os seus cuidados sobre o Senhor e Ele o susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Você percebe que Davi se preocupa com os seus inimigos, com aqueles que o estão traindo, mas o seu pensamento volta-se logo para Deus. E ele agora chega a nos dar conselho no meio do seu sofrimento, e ele diz, lance os seus cuidados sobre o Senhor, e Ele os susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Confie no Senhor, diz Davi, confie para valer, lance todas as suas preocupações, seus cuidados, seus temores, suas angústias, lance sobre o Senhor e confie nele. A ideia é assim, o mal não compensa, vale a pena confiar em Deus, vale a pena confiar no Senhor. Eu me lembro do texto de Pedro, que está na sua primeira carta, capítulo 5, verso 7, quando Pedro diz assim, lancemos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Quando você estiver em dias de ansiedade, talvez você esteja hoje passando por um momento muito complicado, muito difícil,
Lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de você. É isso que Davi, em suas palavras, está dizendo: lance os seus cuidados sobre o Senhor e Ele o susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Isso faz lembrar o Salmo 1, verso 6, onde está escrito assim que o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Veja o verso 23, que é o último. Tu, porém, ó Deus, os lançarás na cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. E a última frase: eu, todavia, confiarei em ti. Vale a pena confiar no Senhor. Essa é a mensagem final do Salmo 55. Porque, como já disse, fazendo conexão com o Salmo número 1 e o último verso do Salmo, o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nossa confiança precisa estar em Deus, porque é Ele quem cuida dos seus filhos. E eu quero concluir com mais um texto bíblico. E agora vou com você ao profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 26. Se você tem aí a sua Bíblia e quiser acompanhar esse último texto, Isaías, capítulo 26, versos 3 e 4. Isaías 26, versos 3 e verso 4. Está escrito assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiem sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. O profeta diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz, em paz perfeita, aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Há uma paz perfeita, a paz do céu, oferecida a todo aquele que confia no Senhor. E essa paz de Deus que guarda o nosso coração e a nossa mente em Jesus Cristo. Essa paz de Deus é a paz que excede todo o entendimento, porque vai além da compreensão humana. Essa paz perfeita é a paz que não depende das circunstâncias. Esteja você vivendo em circunstâncias boas ou ruins, em momentos fáceis ou difíceis, se você confia no Senhor e você tem no seu coração a paz de Deus, a paz perfeita, então, apesar de toda a dificuldade, essa paz estará no seu coração, seguirá com você, mesmo quando, talvez por conta das lutas da vida, você chorar, você derramar lágrimas, nem por isso você perderá a sua paz, porque você tem no coração a paz perfeita, fruto da sua confiança no Senhor. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. E o profeta diz assim: confiem sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, o Senhor Deus não muda. Os homens mudam, os homens falham, os homens traem, mas o Senhor não muda, o Senhor não falha, Ele não trai, o Senhor é fiel. Oh, glória a Deus por isso. Confie no Senhor, confie de todo o seu coração. Essa é a palavra de Deus para você e para mim nessa hora. E você me dirá assim: pastor, mas como que eu posso desenvolver essa confiança? Eu acho isso lindo, acho interessante, muito bom, mas eu queria ter para mim. Como eu posso ter essa firme e inabalável confiança no Senhor? Lembre-se que a confiança, ela é fruto do conhecimento, e o conhecimento nasce do convívio. Para você confiar em Deus, você precisa conviver com Ele, relacionar-se com Ele. E assim você vai cada dia conhecê-lo mais. E quanto mais nós o conhecemos, mais nós o amamos. E quanto mais o amamos, mais confiamos nele. Então, a gente precisa conviver com o Senhor. Quanto mais você conviver com Ele, mais vai confiar, mais vai conhecer e assim, consequentemente, mais vai desfrutar a sua paz. A paz perfeita, a paz que excede todo o entendimento.
Deus lhe abençoe. O chamado de hoje, nessa mensagem, nesse programa é: confie em Deus. Confie de todo o seu coração. Não pense que com isso sua vida será um mar de rosas, porque ninguém tem um mar de rosas nesse mundo de pecado. Nesse mundo que jaz no maligno, ninguém tem um mar de rosas. Todos passam por dificuldades aqui, crentes e descrentes. Aqueles que amam a Deus e aqueles que desprezam a Deus. Todos estamos sujeitos às tristezas, às durezas, os sofrimentos, às lutas dessa vida. Mas a grande diferença é que quando a gente confia e confia no Senhor para valer, quando nós descemos ao vale da sombra e da morte, a gente não tem medo, porque nós sabemos que o bom pastor está conosco, Ele está ao nosso lado, e Ele faz com que todas as coisas, mesmo as ruins, de alguma maneira contribuam para o nosso bem. Oh, o Senhor é maravilhoso. Chegou a hora da música. O Quarteto Arautos do Rei já preparou a música que será cantada agora. E é também muito linda, como todas, né? Eu sou assim suspeito para falar, porque eu realmente gosto de todas e sou apaixonado por esse quarteto desde que eu era um juvenil. Mas essa música é muito linda mesmo. Você vai ouvir e deixe Deus seguir falando ao seu coração. Agora, Arautos do Rei, se a mão de Deus tocar em mim. Ó Pai do céu, santo e glorioso Deus, sem ti não posso andar, sei que vou tropeçar. Toma a minha mão, guarda meu coração da noite escura, do pecado e da loucura de viver sem ti. Teus braços, guarda meus passos, para que eu não queira, nem nunca venha me afastar de ti. Se a mão de Deus tocar em mim, terei a força pra vencer, pra ser vitorioso enfim. A ti preciso me apegar. Eu já não quero mais ficar sem tua proteção, Senhor. Eu quero desejar a cada dia estar mais perto de Jesus. Deus de amor, bondoso Redentor, dias difíceis vêm, os quais enfrentarei.
reina o mal. Põe um escudo, constrói um muro, à minha volta, pois o que importa é viver pra ti, pra ti. Se nessa hora o que importa é viver pra ti, é viver, só viver pra ti. Eu não sei se você já viveu uma experiência assim, de estar se sentindo triste, sozinho ou sozinha, olhando para o futuro com receio, com medo, envolvido em questões difíceis, problemas complicados para serem resolvidos, e o seu coração estava pesado, você se sentia assim uma pessoa angustiada, tensa, ansiosa, mas você decidiu buscar ao Senhor. Você decidiu se jogar na presença dEle. E você sentiu de alguma maneira a mão de Deus tocar em você. Já viveu isso? Ou eu já passei por isso por mais de uma vez. E como é bom quando no meio das nossas angústias e dificuldades, nós corremos para os braços do nosso Pai, do nosso Deus, nosso melhor amigo, Senhor e Salvador, e de alguma maneira nós sentimos seu toque, o toque restaurador, perdoador, esse toque de Deus que traz paz ao coração, que traz forças para a gente viver, que alimenta a nossa esperança, esse toque de Deus que revela bondade, carinho, amor. Como é bom quando a mão de Deus toca em nós. E eu quero que você saiba que a mão de Deus está estendida para tocar em você e abençoar você. Apenas faça como Davi e decida-se de manhã, de tarde, ao meio-dia, de noite, toda hora. Eu vou buscar o Senhor, eu vou me render na presença do Senhor. Quando você faz isso, quando eu faço isso, o nosso Deus, Ele inevitavelmente responde a nossa oração, porque Deus tem prazer em responder o nosso clamor sincero. Deus tem prazer em vir socorrer os seus filhos. Que Deus lhe abençoe, que Ele cuide de você, que a mão de Deus toque em você todos os dias e guie os seus caminhos. Vamos orar. Senhor, eu te louvo, Pai, pelo privilégio de ministrar a Tua palavra. Eu te louvo, Senhor, porque Tu tens nos abençoado aqui nesse programa, nessa emissora de TV, e a Tua palavra tem fluído e tem abençoado tantas pessoas. Te peço nessa hora, Pai, abençoa os que estão orando comigo, Senhor, para que nossa confiança esteja firme em Ti e que assim no meio das lutas da vida tenhamos a paz do céu. Nós oramos em Jesus. Amém. Amém, amém. Como é bom estar sempre com você. Que Deus lhe abençoe. Que o bom Deus renove a sua esperança e a sua alegria, apesar das lutas e dificuldades da vida. E se Ele permitir, a gente vai se encontrar de novo semana que vem. Então, fica com Deus. A gente se vê. Um abraço. Tchau.